16. Os testes. A fêmea humana é essencialmente traidora no amor. Solicita incessantemente que o macho se entregue, mas, simultaneamente, considera aqueles que o fazem débeis e desinteressantes, traindo-os com outros mais fortes, que não as amam. Esta essência amorosa traidora se origina da necessidade de testar o valor masculino e da duplicidade de seu desejo. As solicitações de entrega, bem como as recriminações e os jogos de ciúmes, visam testar a qualidade do reprodutor e protetor de sua prole. Sua intenção é verificar o quanto o homem está seguro de si, de sua força e de seu valor. As mulheres costumam nos testar simulando estarem decepcionadas conosco, tratando-nos como se fôssemos pirralhos, moleques culpados por travessuras condenáveis, com o intuito de ativar em nossa mente lembranças da infância e, deste modo, nos forçar a vê-las como mães severas. Também é comum que ataquem nossos pontos de vista e concepções, muitas vezes qualificando-os de infantis, visando abalar nosso moral para que duvidemos do nosso valor. Por meio destes procedimentos irão nos comparar a outros machos e concluirão que somos superiores aos que vacilaram e duvidaram de si mesmos. Atenções e gentilezas a outros machos são outra modalidade de teste que empregam. Por este caminho, descobrem se nos sentimos inferiores aos outros homens ou não. Se reagirmos com ciúmes, concluem que somos débeis e isto lhes mostrará duas coisas. 1. Que acreditamos que o outro pode fasciná-la mais do que nós. 2. Que temos medo de não encontrar outra fêmea melhor e, portanto, somos incompetentes enquanto homens. Logo, é necessário não termos ciúmes. Mas isso não será possível enquanto sentirmos amor passional. Por este motivo, e somente por isto, devemos evitar totalmente o amor e o apaixonamento. Tais sentimentos são debilitantes e tornam o homem desinteressante, ainda que seja dito o contrário. Os bons são vistos como débeis e inseguros. Infelizmente, as mulheres amam os homens maus e fortes, sem amor e sem sentimentos, porque são justamente estes que lhes transmitem a segurança que precisam, ou pelo menos é isso o que elas sentem, já que é assim que o inconsciente feminino lê tal fato. Elas raciocinam inconscientemente: se eu conseguir atrair a afeição deste demônio, estarei protegida. É por isto que os mafiosos e poderosos possuem tantas mulheres. O inconsciente feminino é irresistivelmente atraído pelo poder e pela maldade como as mariposas são atraídas à luz. É claro que estes caras não as tratam mal, são absolutamente fingidos e carinhosos. Prometem-lhes o céu sem nunca lhes darem e excitam-lhes a imaginação. E temperam a relação com o medo. Ainda assim, a mulher normalmente não receia o homem temível, pois confia em seu poder de manipulá-lo. Uma frágil mulher pode facilmente dominar um assassino musculoso através da sedução sexual, fato que é notório a todos. É por isso que aos temíveis é oferecido amor. Haja valentia em vosso amor. Com a arma de vosso amor deveis afrontar aquele que vos inspire medo. Nietzsche, 1884, 1885, 1985, grifo meu. Instintivamente, elas pressentem que o homem temível constituirá um bom protetor se for dominado por meio da sedução. Escreveu Leve 1855, 2001. Se os anjos foram também mulheres, como os representa um misticismo moderno, Jeová agiu como um pai bastante prudente e bastante sábio quando pôs Satã à porta do céu. Uma grande decepção para o amor próprio das mulheres honradas é surpreender como bom e irrepreensível, no âmago, o homem pelo qual haviam se apaixonado, quando tinha considerado como um bandido. O anjo abandona então o bom homem com desprezo, dizendo-lhe: tu não és o diabo. Disfarça, pois, de diabo, o mais perfeitamente possível, tu que queres seduzir um anjo. Nada se permite a um homem virtuoso. Por quem, afinal, este homem nos toma? Dizem as mulheres: acredita, será, que temos menos moralidade do que ele. Tudo se perdoa, contudo, é um libertino. Que queres esperar de melhor de um tal ser? O papel do homem dos grandes princípios e caráter inatacável só pode constituir um poder com mulheres que jamais tiveram necessidade de serem seduzidas às desesperadas que os homens rejeitam. Todas as demais, sem exceção, adoram os homens maus. Infelizmente, a experiência tem confirmado isso muitas vezes até o presente. Espero um dia confirmar o contrário.
Não estou louvando o comportamento dos malvados, mas apenas apontando algumas características de suas personalidades que fazem falta ao homem bom, domesticado e civilizado. Ser mau é tão insensato e autodestrutivo quanto ser bom. A solução não é ser um monstro real, mas, parafraseando Eli Paslev, nos disfarçarmos de demônios o mais perfeitamente possível para seduzirmos esses seres angelicais. Se você acha que basta ser bonzinho para ser amado, mude de ideia. Caso contrário, o inferno em vida irá te esperar. Se for verdadeiramente malvado, terá muitos problemas e uma vida curta. Esteja além do bem e do mal. Extraia o bem que há no mal e o tome para si. Retire o mal que há no bem e jogue-o fora. As torturas psicológicas visam testar e selecionar o melhor reprodutor e protetor da prole, mesmo no caso daquelas que insistem em dizer que não querem casar. O mais destemido, cruel e insensível é o eleito. Aqueles que temem perder a companheira, que se apressam em agradá-la e se submetem aos seus caprichos, são considerados imprestáveis para o sexo por serem emocionalmente débeis e, caso não sejam descartados imediatamente, são marcados para desempenharem a mera função de provedores ou escravos emocionais. Quanto mais você a pressionar para te amar, dar sexo e ficar ao seu lado, mais repulsivo será. É que a dinâmica da mulher é regida pelo seguinte princípio. Seus amores são dirigidos apenas àqueles que delas não necessitam, de preferência em nenhum sentido, pois querem os melhores genes. Quanto mais você correr atrás, pior será. Quando a fêmea humana descobre um macho que dela não necessita, seu inconsciente trabalha a ideia de que este é muito bom, muito valoroso e forte, que deve ter muitas mulheres lindas disponíveis, etc. Então o desejará. Mas a coisa não termina por aí. O cara será testado. Somente os durões e insensíveis é que passam nestes testes infernais. A chave para tanto é não sentir nada, não amar, não estar apaixonado. Então, os testes nos parecerão absolutamente ridículos e não nos afetarão. A mulher irá embora, esperará alguns dias e voltará em seguida. Ficará sem te telefonar por muito tempo e por fim cederá. Recusará o sexo até o limite extremo para em seguida lançar-se nua sobre você, devorando-o. Se oferecerá insistentemente, não por ternura, como você gostaria, mas sim, porque se sentirá excitada sem entender o motivo. E você nunca deve dizê-lo, obviamente. Quanto mais estreita for a relação do casal, mais terríveis serão os infernos mentais e mais promissoras serão as oportunidades de treinamento interno. Se você vencer a diabinha com quem vive, será mais fácil vencer as outras que cruzarem seu caminho no futuro. Devido a um certo ressentimento inconsciente contra os machos, as insinceras poderão atormentá-lo sem piedade, a menos que sejam dominadas severamente. As estratégias de tormento o amor sádico de Erich Fromm são sutis e difíceis de detectar, mas se baseiam normalmente no mesmo elemento: a submissão pela paixão oriunda da necessidade de carinho. Resista ao encanto da fragilidade e será imbatível. Não se deixe atingir por choros, gritos, recriminações e reprovações contra suas atitudes. Tais manifestações visam fazê-lo duvidar do valor e da legitimidade de seus pontos de vista com o intuito de testar a categoria de macho que você é. Não somente nossa força emocional, mas também nossa inteligência é testada por meio de argumentos falaciosos e ingênuos que servem para encobertar atitudes escusas e joguinhos. 17. O círculo social estúpido. Há um caminho muito eficiente para reconquistarmos uma antiga namorada, uma ex-esposa ou simplesmente uma fêmea que nos interessa. Consiste em nos aproximarmos do maior número possível de pessoas que a mesma admira e gosta e que fazem parte daquele círculo estúpido de amizades que tanto nos irritam. Se você conseguir um lugar destacado naquele círculo amistoso e, ao mesmo tempo, mostrar-se meio desinteressado especificamente pela mulher que quer reconquistar, esta virá atrás de você. A mulher normalmente tem um círculo idiota de amigos e parentes que roubam sua atenção e a afastam de nós. Em geral, ficamos com uma justa raiva porque estas pessoas roubam seu tempo e, muitas vezes, elas até podem acabar dando sexo para algum imbecil dali, camuflando tudo na amizade. Entretanto, se pularmos dentro deste círculo, ao invés de fugirmos, e cativarmos essas pessoas, principalmente as mais magnéticas, teremos duas vantagens.
A mulher irá nos admirar. 2. Se ela, infelizmente, já houver se envolvido com algum amiguinho sem maldade suspeito dali, poderemos conquistar alguma amiga, de preferência a mais chegada, e isto será um bom castigo que irá doer bastante. Então, nos sentiremos vingados e poderemos rir da cara da espertinha. Teremos implodido a bolha que lhe dava acolhimento, removido seus pontos de apoio emocional e ainda por cima recebido um prêmio bem merecido. 18. Porque é importante sermos homens decididos. As fêmeas humanas dificilmente sabem exatamente o que querem no campo do amor e costumam desejar coisas excludentes e contraditórias. Também é comum que se contradigam constantemente, por meio de atitudes e palavras discrepantes. Sabendo que somos racionais e que a mente racional opera com dados definidos, nos desconcertam criando situações confusas nas quais comportamentos contraditórios se mesclam à negação veemente do óbvio visível. Um exemplo é quando ela dá atenção, cuidado, carinho e elogios a outros caras e ao mesmo tempo diz que nos ama e que é fiel. É claro que isso nos deixa loucos, pois ninguém consegue se orientar no meio desta confusão. A indefinição nos causa enorme confusão e nos expõe à dominação emocional. Apenas os homens decididos conseguem se orientar neste labirinto infernal que as mulheres criam em nossas mentes e em nossos sentimentos. A dúvida e a indefinição são preciosas ferramentas para a manipulação mental e emocional do macho. Nelson Rodrigues acertou em cheio quando disse que a dúvida não deixa ninguém dormir. Estão presentes quando somos atraídos e subitamente rejeitados em seguida, quando sofremos os jogos de afastamento e aproximação, quando ela nos atrai e depois foge, quando fica sem telefonar, quando oferece e recusa sexo, quando dá a entender uma coisa e em seguida o nega, na instrumentalização dos ciúmes, quando se retira da relação mantendo esperanças em nossa mente, etc. Convém, portanto, encontrar meios de encurralar a mente feminina forçando-a a se polarizar em uma ou outra direção para que tudo fique muito bem definido e claro. Todos os jogos psicológicos da mulher espertinha apresentam duas polaridades entre as quais oscila sua indefinição. Trata-se de uma sofisticada tortura mental instintiva que visa quebrar a resistência do macho para forçá-lo a cair em uma posição de quem precisa mas não merece. Deste modo, induzi-lo a correr atrás eternamente. Conseguimos encurralar a mente feminina para reverter seu jogo e virar o barco quando somos refratários, especulares e dispomos de mecanismos que nos permitam utilizar suas próprias indefinições como definições, como respostas definidas e precisas às indagações que nos perturbam. Ser refratário em não se identificar e não se fascinar pela figura feminina, por sua delicadeza e fragilidade, e ao mesmo tempo deixá-la livre para ser, sentir e agir como quiser, enquanto apenas se a observa, tentando entrar fundo em sua alma, em seus pensamentos, sentimentos e intenções para compreendê-la da forma mais realista possível. É ainda não reagir aos seus ataques psíquicos, mantendo-nos impenetráveis como uma rocha. Ser especular é flutuar de acordo com as flutuações dela, oscilando frieza, calor, romantismo, distância, indiferença e paixão ardente no seu próprio ritmo. É ser adaptável e maleável como a água. Deste modo, a mulher sofrerá de volta os efeitos das circunstâncias que criou e ficará confusa. As indefinições, grande arma feminina na guerra dos sexos, são inutilizadas quando as utilizamos como definições. Por exemplo, se você pergunta para sua namorada se ela vai te telefonar ou visitar no dia seguinte e ela diz não sei, resposta indefinida e muito comum, para te deixar esperando feito um tonto, o melhor a responder é então vou te esperar até tal hora. Deste modo, devolvemos a culpa e a responsabilidade que a mulher tentou subliminarmente nos lançar e seu tiro sairá pela culatra. Mesmo você poderá fazer caso ela queira andar por aí com algum amiguinho sem maldade, como elas dizem. Coloque as condições sem medo. Então não temos mais compromisso um com o outro ou portanto, você acabou de me autorizar a sair com outra, quer queira ou não. As respostas indefinidas tornam-se definidas quando as tomamos por esta via. As espertinhas temem decisões e nunca querem assumir as consequências de suas atitudes, jogando com a indefinição. Por isto, as vencemos por meio de devolução de culpas e de decisões quando as forçamos a se definirem, pelo bem ou pelo mal.
É curioso observar que os acontecimentos são indefinidos apenas para o lado masculino, pois elas se mantêm absolutamente cientes de tudo o que está se passando. Apenas um homem decidido, que não vacile, mas que ao mesmo tempo tenha grande adaptabilidade, pode quebrar os jogos emocionais da mulher. Nunca vacile em suas posições. Se você vacilar, o instinto animal feminino, intuição, imediatamente pressentirá esta fraqueza e tentará se rebelar para dominá-lo por aí. Nos relacionamentos amorosos e sexuais, cada uma das partes assume a posição que corresponde à força de suas convicções a respeito de si mesmo e da vida. Se você vacilar em seus pontos de vista, estará comunicando que pode estar errado em seus julgamentos e somente lhe sobrará a alternativa de ser submetido, pois quem é que se submete a uma pessoa insegura? Ninguém. O mais seguro é o que lidera. Tenha a razão sempre do seu lado, nunca deixe ser tirada de você. Seja sempre justo e faça tudo de forma limpa e correta até o momento em que a mulher jogue sujo, se jogar, o que pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Aquele que joga sujo fornece ao outro razões de sobra para castigá-lo moralmente, humilhá-lo e submetê-lo, emocionalmente falando, é claro, e é por isso que você deve fazer tudo direito. Se você perder a razão e fazer coisas erradas, perder o controle, gritar, xingar etc., terá dado motivos de sobra para sua parceira se rebelar e se vingar, estará perdido. Por outro lado, se ela for desonesta, não devolva a desonestidade com desonestidade e nem com humilhação para não se igualar. Seja superior, desmascare-a com justiça e castigue-a moralmente com a retidão de sua conduta. A diferença entre os efeitos desencadeados pelas mesmas atitudes tomadas em diversos momentos nos deixa confusos, minando a segurança necessária para agirmos de modo decidido. A imprevisibilidade feminina diante de nossos comportamentos nos imobiliza, impedindo-nos de levar nossas atitudes e decisões até as últimas consequências. Daí a necessidade de conhecermos os padrões reativos. O medo da perda, irmão do desejo de preservar, impõe à segurança com que tomamos as decisões um limite.